Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à Escola Digital Fala MEI. É uma honra e uma alegria estar aqui todas as sextas-feiras às 20 horas, trazendo conteúdos, reflexões, oportunidades e ferramentas para esse universo tão vasto de possibilidades que é o empreendedorismo, não é mesmo? Hoje eu inicio aquela sequência de vídeos sobre os perfis profissionais. Dei uma estudada, uma boa estudada, porque a gente sabe que existem inúmeros relatórios no mercado. Eu poderia citar inúmeros deles aqui para vocês. Eu, particularmente, uso apenas dois dentro dos meus trabalhos de coaching de desenvolvimento, de carreira, de liderança, de time, porque são os dois que mais eu entendi, perto dos que eu já utilizei, que mais se assemelham realmente ao perfil dessas pessoas. São praticamente relatórios que se complementam. A gente pode chamar relatório de personalidade, assessment, questionário, guia, na verdade, que vai nos orientar de como que eu lido com determinado profissional e se realmente eu estou alocando ele dentro de uma área específica da qual ele vai entregar o seu melhor. Então isso nos ajuda muito a perceber, a entender e a compreender muitas vezes o que acontece com aquele meu funcionário, o que acontece comigo, a maneira como eu reajo, a maneira como eu me comunico, a maneira como eu posso dar feedback para essas pessoas. Enfim, existem inúmeros benefícios da gente conhecer o perfil desses profissionais que trabalham conosco e conhecer o nosso, né? É importante também conhecer o nosso, de como que a gente atua melhor e como que a gente pode utilizar os nossos pontos mais fortes e trabalhar em cima deles, ok? Uma ressalva que eu faço antes mesmo de iniciar esse vídeo e os próximos, onde eu vou destrinchar um pouco mais sobre os perfis, é a gente tomar o devido cuidado de não sair daqui depois de assistir os vídeos e sair rotulando todo mundo. É muito comum a gente fazer isso, a gente fica com vontade, a gente pode até trocar com as pessoas, mas o cuidado de não sair rotulando, porque a gente precisa realmente de um profissional intitulado que possa realmente fazer esse tipo de devolutiva, competente e que tenha todo o cuidado possível de tratar esse tipo de relatório de uma maneira ética, confidencial muitas vezes, e que é importante para o desenvolvimento dessa pessoa, porque ali estarão expostos situações, maneiras e até a maneira como essa pessoa particularmente reage a determinadas situações. Às vezes ela vai ler o relatório, ela não vai aceitar, ou às vezes ela vai ler o relatório, ela vai validar, enfim, já tive inúmeras reações em relação ao relatório, ok? Para falar sobre o relatório, esse de maneira muito específica, ele vai trazer muitas combinações em relação a esses 4 pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Eu vou buscar aqui de uma maneira muito generalizada trazer esses pontos ou algumas combinações mais relevantes ou combinações que a gente mais vê dentro do ambiente profissional. Mas lembrando que nós somos seres muito adaptáveis, então, independente do meu perfil, eu posso mudar de acordo com o ambiente onde eu atuo, porque a gente se adapta, a gente flexibiliza, a gente faz de tudo para se encaixar num determinado perfil empresarial, porque existe uma cultura, valores, identidade, tudo aquilo que a gente já falou em alguns vídeos anteriores, ok? Os 4 pontos que eu gostaria de trazer aqui, que eu vou destrinchar um pouco mais nos próximos vídeos, a gente vai falar, por exemplo, sobre a determinação. A determinação é a maneira como a pessoa direciona suas próprias ideias. Uma pessoa que se posiciona, uma pessoa que fala, uma pessoa que mais ouve, que mais se cala, que só fala quando alguém pergunta. Enfim, determinação vai mostrar pontos importantes sobre a maneira como essa pessoa é convicta, a maneira como ela confronta e a maneira que ela é independente ou não das coisas que ela faz. Um outro ponto importante que a gente vai falar é da energia. Energia tem a ver com como essa pessoa direciona a energia dela. A maneira como ela reage a determinadas situações, uma pessoa muito enérgica ou uma pessoa mais calada. A gente também vai falar sobre isso, que tem a ver com entusiasmo, tem a ver com a maneira como ela se relaciona, o dinamismo que ela tem em relação a essa interação com as pessoas. Outro ponto importante é o controle, que tem a ver com a maneira como essa pessoa se organiza mentalmente e praticamente em relação às suas tarefas e até à própria vida. Existem pessoas que são mais metódicas, bem organizadas, e outras não, que são mais flexíveis, correto?
O outro ponto que eu falo também é da afetividade, que está dentro desse relatório. A afetividade tem a ver com a pessoa lida com as pessoas, como ela trata as pessoas. Então a gente vai falar sobre a afetividade no sentido da confiança, no sentido de aturar ou não alguns erros, pessoas que aturam erros e dão inúmeras chances para a pessoa, ou pessoas que são mais intoleráveis ao erro. Também vou falar um pouco sobre isso. E um ponto que a gente olha muito de fora, que é a questão da emocionalidade. A emocionalidade é como se fosse uma lente de grau. Ou ela vai aumentar aquilo que eu já sou dentro desses quatro pontos que eu trouxe aqui para vocês, ou ela vai, então, ser menor. Então, também vou falar bastante sobre a questão da emocionalidade, porque ela influencia muito no perfil desses quatro pontos. E algumas combinações interessantes aí que vocês vão ficar bastante surpresos, mas também é um conhecimento muito rico e importante para vocês terem na vida de vocês, ok? Então aqui era apenas uma explicação dos pontos que a gente vai falar. A gente vai falar também de combinações, a gente vai falar de oportunidades que eu tenho, né? Se eu me identifico com um determinado perfil, né? Qual é a maneira de eu minimizar os riscos de ter esse perfil e qual é a maneira de eu potencializar aquilo que eu tenho de bom, tanto para mim quanto para as pessoas que trabalham comigo, ok? Lembrando da ressalva, da gente não sair daqui rotulando as pessoas, mas que isso seja um conhecimento para o teu universo, para o teu mundo, para o seu desenvolvimento, para o seu conhecimento. A gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo!